Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, nesse terceiro trimestre de 2022, a lição dos adultos, que está tratando sobre a apologética, a defesa da fé, com ênfase naqueles irmãos do segundo século que começaram a fundamentar, começaram a especificar o que seria doutrina e o que seria heresia, o que seria ensinamento bíblico e o que não seria. E nós nesse trimestre estamos com o tema os ataques contra a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo sofre ataque, nós precisamos reconhecer isto. E o subtema do trimestre fala das sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Então, sabendo que Cristo voltará a qualquer momento para arrebatar a igreja, até porque foi uma promessa dele, ele disse, eu voltarei. E os anjos lá em Atos capítulo 1, versículos de 9 a 11 disseram, varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que em cima foi recebido nos céus, há de vir como para os céus o vistes ir. Então esse Jesus há de voltar e a promessa da sua vinda é muito firme. Paulo disse que se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos vis, nós somos pecadores, nós não temos uma esperança forte, mas nós cremos que Jesus voltará. Jesus Cristo é aquele que no seu sepulcro não está escrito aqui jaz os restos mortais de Jesus Cristo, Yeshua, Ben Yosef e tal, não tem nada disso. Lá está escrito, ele não está aqui porque ressuscitou. Isso é interessante. Então, estamos estudando que ele voltará e por esse motivo Satanás está fazendo o que ele puder para tentar desviar alguns da fé. E a Bíblia diz que nos últimos dias, estudamos semana passada, primeira carta a Timóteo capítulo 4, nos últimos dias, a partir do versículo 1, apostatarão alguns da fé. Nos últimos dias, por quê? Porque darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, nós precisamos ler a Bíblia para nós distinguirmos o que é ensinamento sacro, ortodoxo, bíblico e o que é heresia, certo? Nós estamos hoje terça-feira, acabamos de fazer o vídeo de ontem, segunda-feira, não deu para fazer ontem, deu um problema técnico aqui. E você deve lembrar que este é o segundo vídeo da semana, mas que tem o de ontem. E que provavelmente você terá os outros 4 vídeos, que são 6 vídeos durante a semana de reflexão. Então você deve ficar ligado, você deve ficar alerta para que possa assistir todos os vídeos. Aproveita aí, se inscreva no canal, compartilhe, curta, comente, fique à vontade. O tema da lição número 2 é a sutileza da banalização da graça. Esta graça que alcança a todos nós, que expliquei no vídeo anterior, a diferença entre justiça, misericórdia e graça. Esta graça que é para todos, esta graça que é abrangente, que nós discutiremos isso nos pontos 2 e 3 da nossa lição. Esta graça está banalizada. Nós lemos ontem que Deus, aprove a Deus salvar. Foi Deus quem escolheu salvar, não foi você. Não é um mérito teu. Na carta aos Romanos está escrito que não vem das obras, para que ninguém se glorie. E quando nós chegamos agora na leitura da terça-feira, estamos diante da carta aos Romanos, capítulo de número 3 e o versículo de número 10. Romanos, capítulo 3, versículo 10. Faremos leitura como estamos fazendo na tradução Revista Almeida e Corrigida e fazendo uso da Bíblia apologética e às vezes da Bíblia também Defesa da Fé. Hoje a Bíblia apologética com apócrifos do ICP. A epígrafe da leitura de hoje diz assim: não há um só justo diante de Deus. Ponto. Na de ontem foi Deus quem escolheu salvar. Você veja que é um ato voluntário, não é uma troca, não é um contrato, não é uma via de mão dupla. Não, Deus escolheu salvar. E na de hoje não há um só justo diante de Deus. Vamos ao texto, carta aos Romanos, capítulo 3, versículo de número 10. O versículo é muito pequeno. A leitura é do 9, o contexto ali é do 9 ao 20 de Romanos 3, que está falando sobre os homens estão debaixo do pecado. Mas nós vamos ler só o versículo 10 para seguirmos a linha aqui, certo? Você deve ler todo, aproveite e leia todo. Estuda a carta aos Romanos, estuda a Bíblia toda, tá bom? Como está escrito, Romanos capítulo 10, como está escrito?
não há um justo, nenhum sequer. Não há um justo, nenhum sequer. Observe bem, ninguém, absolutamente ninguém, e aqui agora você vai para Sua Santidade Reverendíssima Papa, eu esqueci até o nome dele, o atual Papa, você vai para os big mega presidentes de convenções da Bahia, Papa Francisco, você vai para os pastores locais que são presidentes de campo, você vai para qualquer pessoa, não há um justo, nenhum sequer, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Logo, eu careço da graça, você carece da graça, eles também carecem da graça. Ninguém pode se colocar diante de Deus como alguém que está justificado por si próprio, porque quem nos justifica é Deus. Está escrito por Paulo, me parece que na carta aos Filipenses, se eu não estou enganado, quando ele diz que a cédula que era contra nós nas Escrituras, ele a rasgou e cravou-a na cruz. Dizem alguns que entre os gregos, quando alguém devia, era comum, depois que a conta era paga, o dono do crédito, do mercado, da loja, da quitanda, do que for, era comum ele pegar este débito da pessoa pago e mandar um serviçal ir até a casa da pessoa, ir lá no umbral da porta da casa, afixar com um prego, com um cravo, para que todos soubessem que a conta estava paga. Jesus Cristo fez algo semelhante. Paulo diz que ele rasgou a cédula que era contra nós, a cédula do pecado, a cédula da acusação, e cravou-a na cruz. Eu acho muito interessante o que alguns escritores dizem, isso certamente não é um fato real, eu não vejo como um fato real, mas está escrito que em determinado dia Martinho Lutero foi confrontado pelo diabo. E o diabo colocou para Martinho Lutero todos os seus pecados, aqui, mostrou uma lista, verdade ou mentira? Aí Lutero disse, verdade. Leia um pouquinho mais embaixo, aí os pregadores dizem, de letra vermelha. Leia o que está escrito de letra vermelha, cor de sangue. Mas o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Porque quem nos purifica é Deus. É um ato da parte dele. Por quê? Porque de nós mesmos não temos nada que nos justifique diante de Deus. Certa vez, no Antigo Testamento, houve um diálogo entre Deus e Abraão. Olha entre quem? O nosso Criador e o nosso Pai na fé. E no diálogo entre Deus e Abraão, que Deus disse, ocultaria eu, em outra ocasião, alguma coisa ao meu servo Abraão, o amigo de Deus. Aí Abraão pergunta a Deus, Deus diz, eu vou destruir aquela cidade, eu vou destruir. Abraão diz, Senhor, se por acaso tiver naquela cidade 50 justos, tu pouparia a cidade? Aí Deus diz, Abraão, se lá tiver 50 justos, Abraão, eu poupo. Abraão parou, fez uma análise, disse, eu acho que lá não tem 50 justos, não. Aí foi reduzindo, a ponto de a cidade ser destruída. Por quê? Porque não tinha justo. Talvez quem fosse justo naquela cidade fosse o sobrinho de Abraão, o Ló. Talvez fosse Ló. Mas era uma justiça que os genros de Ló eram homossexuais. A mulher de Ló não tinha a fé que Ló tinha. As filhas de Ló, depois, com o incesto que praticaram, mostraram que não tinham tanta justiça, surgindo os moabitas e os amonitas por causa desses dois incestos. Em outras palavras, não há um justo. Vez por outra, a gente tem dentro do coração aquele desejo que, se nós colocássemos para fora, nós seríamos das piores pessoas da sociedade. As piores pessoas da igreja seríamos nós, seríamos eu e seríamos você. Porque, como está escrito lá na carta escrita por Tiago, nós geramos dentro de nós o pecado, e Tiago orienta que ele deve ser abortado. Este é o aborto que é autorizado na Bíblia, porque se ele nascer, ele gera a morte. Nós, como temos lá na carta aos Gálatas, quando fala das obras da carne, parece 5 a partir do versículo de número 15 ou 14, ele começa a mostrar que nós temos inveja,
E aí segue. Em outro momento está escrito: por que é que os membros de vocês guerreiam, se não é por causa das vossas próprias concupiscências que buscam os vossos próprios interesses? Então nós temos dentro de nós coisas que, se nós revelássemos, se nós colocássemos para fora, nós seríamos as piores pessoas. Tem um livro que eu indico para você, cujo título é Quem é Você Quando Ninguém Está Olhando? Quando ninguém está olhando, aí você se revela, eu me revelo, nós nos revelamos. Diz a psicologia que nós vivemos um teatro. Nós, na frente das pessoas, agimos na frente das pessoas. Eu lembro da história que eu já citei aqui de um rei que disseram para ele: ó rei, essa roupa aqui só veste gente inteligente. E quem não é inteligente diz que a roupa é invisível. E o rei se vestiu da roupa invisível e saiu nu. E quem olhava, que eu via a mesma coisa, dizia: nossa, que roupa bonita, para mostrar que a roupa era que era inteligente. Na realidade, ele não estava vendo aquilo. Aí chegou um menino bem sincero e disse: o rei está nu. Por quê? Porque às vezes nós não queremos confrontar o nosso eu verdadeiro, não queremos confrontar a realidade. O Freud vai falar sobre os mecanismos de defesa, quando nós, sem querer, revelamos realmente quem somos por intermédio dos nossos mecanismos de defesa. E aqui eu deixo um abraço à doutora psicóloga Renata Assis, dali do Novo Paraná, que tem me ensinado muito nesse sentido, eu tenho aprendido muito com ela. Sendo assim, nós concluímos dizendo o que está escrito no texto: não há um justo, nenhum sequer. Por esse motivo, a graça, que é o que nós estamos estudando nesta semana, não é um mérito, é uma dádiva, é um favor imerecido. Olha que legal! Se inscreva rápido no nosso canal, compartilhe, curta, porque vem mais durante a semana. E amanhã, querendo Deus, falaremos sobre a responsabilidade humana diante da graça. Vamos rebater essa questão da banalização da graça, né, gente? Um abraço, fiquem todos com a paz do Senhor e fique feliz. Porque mesmo você não valendo nada, não merecendo nada, Deus te ama. Até mais.